Adriano não conseguia esquecer o que tinha acontecido na empresa. O tapa de Jaqueline em Aniele e as palavras cruéis ainda ecoavam em sua cabeça. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que Aniele fosse embora de vez. Sabia que aquela bofetada tinha sido o ponto final para ela, e que era sua responsabilidade resolver as coisas. Decidido, ele foi até o apartamento de Aniele, sem aviso. Quando ela abriu a porta, parecia surpresa, mas seu olhar estava distante, machucado. O rosto ainda tinha uma leve marca, um lembrete da violência que Jaqueline tinha cometido. Adriano olhou para ela, sentindo uma mistura de culpa e determinação. Aniele, eu vim te pedir desculpas, ele começou, a voz suave, mas carregada de sinceridade. Eu não devia ter deixado Jaqueline se aproximar de você daquele jeito. Foi um erro permitir que ela chegasse a esse ponto. E eu sinto muito pelo que ela fez, por aquela bofetada, pelas coisas horríveis que disse. Você não merecia nada disso. Aniele cruzou os braços, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Eu sei que Jaqueline é um problema seu, Adriano. Mas tudo isso foi demais. Não posso continuar naquela empresa, não com ela lá. Eu pedi minha demissão, e vou seguir com isso. Adriano suspirou profundamente. Ele sabia que Aniele estava decidida, e que não voltaria atrás, mesmo que ele implorasse. Eu entendo que você não queira voltar. Não vou te pressionar para mudar de ideia. Mas, Aniele, eu preciso te dizer algo mais. Ela olhou com curiosidade, sem saber o que esperar. Eu quero que a gente tente, quero namorar com você, ele disse, o coração acelerando ao ver a expressão surpresa dela. Não estou falando da empresa, nem de trabalho. Estou falando de nós dois. Eu não quero perder você. Aniele ficou em silêncio por alguns instantes. Ela tinha sentimentos por Adriano, e sabia que ele não era o culpado direto pelas atitudes de Jaqueline. E, apesar de tudo, seu coração batia mais forte quando ele estava por perto. Finalmente, ela assentiu. Eu aceito, Adriano, ela disse, com um sorriso tímido. Mas não volto para a empresa. Isso é definitivo. Adriano sorriu, sentindo um alívio enorme. Tudo bem. Eu só quero que a gente fique bem. Com o início do relacionamento, as coisas entre os dois começaram a se estabilizar. Adriano estava determinado a construir algo sólido com Aniele, e logo percebeu que precisava dar um passo importante, apresentá-la à sua família. Ele sabia que isso não seria fácil. Sua família tinha fortes laços com Jaqueline, e ela já tinha espalhado boatos, pintando Aniele como uma oportunista. Mesmo assim, Adriano queria mostrar que estava sério sobre o relacionamento. Era a única maneira de seguir em frente. Na noite em que decidiu levá-la para conhecer seus pais, Adriano estava nervoso. Ele explicou tudo para Aniele no caminho, enquanto dirigia até a casa de sua família. Só quero que você saiba que Jaqueline já falou algumas coisas sobre você para minha família. Eles podem ser um pouco críticos. Mas eu estou do seu lado, Aniele. Não importa o que eles digam. Aniele estava apreensiva, mas segurou a mão dele, agradecendo pelo apoio. Eu entendo, Adriano. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas estou pronta. Quando chegaram, a recepção foi fria. A mãe de Adriano, uma mulher elegante e imponente, lançou um olhar calculista para Aniele desde o momento em que eles entraram. Seu pai mal disfarçava o desdém, enquanto seus dois irmãos observavam em silêncio. Era claro que Jaqueline tinha feito seu trabalho sujo. Então, Aniele, é você quem está com meu filho agora, a mãe de Adriano começou, com um tom de falsa cordialidade. Jaqueline nos contou algumas coisas sobre você. Parece que houve alguns problemas na empresa, não é? Aniele respirou fundo, sabendo que esse seria o momento mais difícil. Sim, houve um mal-entendido, mas eu decidi me afastar da empresa por isso. A mãe de Adriano sorriu de lado, um sorriso que não chegou aos olhos. Jaqueline disse que você interferiu no relacionamento deles. Isso é verdade? Antes que Aniele pudesse responder, Adriano interveio, sua voz firme. Isso é uma mentira, mãe. Jaqueline e eu não estávamos juntos há tempos. Eu não ia me casar com ela, e vocês precisam entender isso. Ela é ambiciosa, cruel,
e o que fez com Aniele foi a prova disso. A sala ficou em silêncio. Adriano raramente falava com tanta veemência, mas agora ele estava claramente defendendo Aniele. Sua mãe o olhou, surpresa e visivelmente irritada com sua postura. Você sabe que Jaqueline é filha de um dos nossos maiores sócios, Adriano. Esse relacionamento era importante para a família, seu pai interveio, com uma voz pesada. Adriano balançou a cabeça. Eu não vou me casar com alguém só porque vocês querem ou porque isso é bom para os negócios. Jaqueline fez da vida de Aniele um inferno, e eu não vou tolerar que desrespeitem ela. A mãe de Adriano cruzou os braços, o olhar gélido. Você realmente acha que essa moça é melhor para você, Adriano? Uma mulher que se aproveitou da situação para... Chega! Adriano interrompeu, sua paciência no limite. Eu não vou permitir que vocês falem assim dela. Aniele não é uma oportunista. Ela é uma pessoa boa e honesta, e estou com ela porque a amo. Jaqueline usou vocês para me manipular, e isso acabou. Aniele sentiu uma onda de emoções ao ouvir Adriano defendê-la daquela maneira. Era a primeira vez que alguém realmente se colocava em seu lugar, sem medo das consequências. O jantar terminou com tensão no ar. Adriano e Aniele saíram da casa de mãos dadas, e ele a levou de volta para seu apartamento, o silêncio entre eles preenchido por uma cumplicidade nova. Quando chegaram, Adriano a olhou profundamente. Não importa o que minha família pense, Aniele. Eu escolhi você. E vou fazer o que for preciso para que a gente fique bem. Aniele sorriu, grata por sua firmeza, mas ainda insegura sobre o futuro. Sabia que as fofocas de Jaqueline tinham criado um ambiente tóxico ao seu redor, e o caminho com a família de Adriano seria difícil. Mesmo assim, naquele momento, tudo o que importava era que eles estavam juntos. O romance entre Adriano e Aniele florescia, apesar de todas as adversidades. Cada desafio só os aproximava mais, e o amor deles se tornava mais sólido. Adriano estava completamente decidido a fazer Aniele feliz, e ela, por sua vez, estava cada vez mais segura de seus sentimentos por ele. A relação deles era cheia de cumplicidade e momentos de carinho, onde eles compartilhavam sonhos e faziam planos para o futuro, mesmo com a sombra de Jaqueline e as dificuldades impostas pela família de Adriano. Jaqueline, por sua vez, não desistia tão facilmente. Continuava a espalhar boatos e fofocas, tentando manchar a reputação de Aniele e fazer com que a família de Adriano a rejeitasse de vez. No entanto, o tempo começou a revelar a verdade. Aos poucos, as atitudes manipuladoras de Jaqueline se tornaram mais evidentes. Ela foi pega em várias contradições, e alguns funcionários da empresa começaram a comentar sobre a forma como ela tentava controlar tudo e todos ao seu redor. O comportamento dela despertou desconfiança na família de Adriano, que sempre a tinha visto como uma aliada. Foi em uma reunião de família que a verdade finalmente veio à tona. Durante um almoço, a irmã mais nova de Adriano, que havia ficado em silêncio por muito tempo, decidiu falar. Ela contou a todos como Jaqueline havia armado para destruir a relação de Adriano e Aniele, espalhando mentiras e difamando Aniele sem motivo. Também revelou detalhes de conversas que ouvirá, onde Jaqueline claramente manipulava as informações para que a família ficasse contra Aniele. A revelação chocou a todos. Os pais de Adriano, que até então apoiavam Jaqueline, ficaram furiosos. Eles perceberam que haviam sido manipulados e enganados por ela durante todo aquele tempo. O clima na casa mudou completamente, e a mãe de Adriano, que antes havia tratado Aniele com desconfiança, começou a reconsiderar suas atitudes. Depois de dias de conversas e reconciliações, Adriano decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele não queria mais esperar, e sabia que Aniele era a mulher da sua vida. Com o apoio da família, ele planejou um almoço especial para fazer o pedido mais importante de sua vida. Era um dia de sol, e a família de Adriano estava reunida em sua casa, agora em um ambiente mais harmonioso. Aniele estava um pouco nervosa, pois ainda se lembrava de como fora recebida antes, mas o comportamento deles havia mudado completamente. Havia gentileza e compreensão no ar, e isso a deixava mais tranquila. O almoço corria bem, com risadas e conversas leves, mas Adriano estava visivelmente ansioso. No meio da refeição, ele olhou profundamente para Aniele e, de repente, ficou de pé. O silêncio caiu sobre a mesa, e todos os olhares se voltaram para ele.
Com um sorriso terno no rosto, Adriano pegou a mão de Aniele e se ajoelhou. Aniele, desde o momento em que te conheci, naquele dia chuvoso, minha vida mudou para sempre. Você entrou na minha vida de uma forma inesperada, mas trouxe luz e felicidade onde antes havia apenas rotina. Já passamos por tantos desafios juntos, e cada um deles só me mostrou o quanto você é especial, forte e a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Eu te amo, e não consigo imaginar meu futuro sem você ao meu lado. Aniele ficou sem palavras, seus olhos começando a brilhar com lágrimas de emoção. Adriano então tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando um anel de noivado deslumbrante. Aniele, você aceita se casar comigo? Os olhares ao redor da mesa eram de expectativa e emoção. O coração de Aniele batia acelerado, e ela olhou para Adriano, sentindo uma onda de amor e gratidão. Ela sabia que, apesar de todos os obstáculos, o sentimento entre eles era verdadeiro e profundo. Sim, Adriano, ela disse, com a voz embargada. Eu aceito me casar com você. Aplausos e risos encheram a sala, e Adriano colocou o anel no dedo de Aniele, antes de se levantar e abraçá-la fortemente. O momento era perfeito. Aniele estava radiante, e a família de Adriano finalmente parecia acolhê-la de verdade, deixando para trás todas as dúvidas e preconceitos que tinham sido plantados por Jaqueline. O amor de Adriano e Aniele crescia cada vez mais, e naquele momento, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. O casamento de Adriano e Aniele foi uma verdadeira celebração da união entre duas almas que venceram as adversidades. Embora Aniele preferisse algo mais íntimo, sua sogra, agora completamente encantada pela nora, insistiu em uma cerimônia grandiosa. Para ela, o casamento de seu filho tinha que ser um evento que representasse o quanto Aniele havia conquistado o coração de todos, e também a importância da família. Assim, o evento foi planejado nos mínimos detalhes, com os melhores fornecedores do país. O grande dia chegou e, como esperado, a cerimônia se tornou um acontecimento nacional. Todas as revistas e canais de comunicação cobriram o evento, já que Adriano pertencia a uma das famílias mais influentes e respeitadas do país. As fotos de Aniele, em um vestido deslumbrante, circularam por todo o país, destacando sua beleza e o brilho nos olhos de felicidade. O casamento foi realizado em uma enorme propriedade ao ar livre, com um cenário deslumbrante de jardins floridos e uma decoração impecável, misturando sofisticação e toques de tradição. A sogra de Aniele fez questão de incluir detalhes que representavam a história da família, algo que, aos poucos, Aniele começou a apreciar. Adriano, impecável em seu terno, observava Aniele caminhar até ele com um sorriso que refletia o amor e a gratidão que sentia por tê-la ao seu lado. O momento em que trocaram os votos foi especialmente emocionante, carregado de promessas de amor eterno e compromisso, cercados pelos olhares emocionados de amigos e familiares. Após a cerimônia e a grande recepção, que contou com música, dança e um banquete memorável, Adriano e Aniele começaram sua vida juntos longe dos holofotes. Embora fossem uma das famílias mais faladas do país, ambos decidiram se afastar da atenção constante da mídia, preferindo uma vida mais simples e tranquila. Eles se mudaram para uma casa que refletia muito de suas personalidades, meio rústica, com toques de modernidade. A casa tinha uma arquitetura aconchegante, com muita madeira, pedras naturais e grandes janelas que deixavam a luz do sol entrar. O lugar exalava conforto, mas também tinha uma alegria vibrante, com cores vivas espalhadas em cada detalhe da decoração. Havia uma horta nos fundos, onde Aniele adorava passar o tempo cuidando das plantas, enquanto Adriano, sempre prático e atento aos detalhes, se ocupava com a manutenção do lugar. Dentro de casa, o amor deles crescia a cada dia. Adriano e Aniele compartilhavam uma rotina que, embora simples, era cheia de cumplicidade. Nas manhãs, eles preparavam o café juntos, rindo e trocando olhares enquanto conversavam sobre o que fariam no dia. Nos fins de semana, gostavam de sair para longas caminhadas pelas redondezas, aproveitando a natureza ao redor de sua nova casa. Adriano, que sempre foi um homem dedicado aos negócios, agora encontrava em Aniele a paz que tanto precisava. Ele adorava chegar em casa após um longo dia e encontrar Aniele preparando algo delicioso na cozinha, com a casa cheia de aromas aconchegantes. Eles jantavam juntos, compartilhando suas experiências e apoiando um ao outro em cada passo da vida. Mesmo com todo o sucesso que tinha nos negócios, Adriano fazia questão de reservar momentos só para eles.
Ele era um homem apaixonado e fazia questão de demonstrar isso com gestos de carinho. Em algumas noites, ele a surpreendia com jantares à luz de velas na varanda, sob o céu estrelado, enquanto conversavam sobre o futuro e seus sonhos. A vida deles era uma mistura de simplicidade e intensidade. Mesmo com a fama que o cercava, dentro de casa, eram apenas Adriano e Aniele, dois corações que se encontraram e decidiram compartilhar a vida. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor que sentiam um pelo outro se refletia em cada canto da casa, em cada detalhe da vida que estavam construindo. Mesmo com a grandiosidade que cercou o casamento, o que realmente importava para eles era o que haviam construído ali, naquela casa cheia de amor, risos e momentos preciosos. Aniele, olhando para aquele lar que haviam criado, sentia-se verdadeiramente em paz. Ela sabia que o caminho até ali não tinha sido fácil, mas ao lado de Adriano, tudo fazia sentido. O casamento deles não era apenas uma celebração para o mundo exterior, era uma promessa silenciosa e profunda de amor e lealdade que eles viviam a cada dia. Aquela noite, Adriano e Aniele estavam na varanda da casa, observando o céu estrelado. A brisa suave e o som distante da natureza criavam um ambiente perfeito para um momento especial. Aniele, sentada no colo de Adriano, sorria enquanto ele a envolvia em seus braços, beijando-lhe o pescoço delicadamente. O toque suave de suas mãos era reconfortante, e ela se inclinava mais perto, sentindo o calor e o amor que ele transmitia. Com o passar do tempo, seus beijos se intensificaram, e logo estavam na cama, onde a conexão entre eles ia muito além do físico. Cada toque era repleto de carinho e cuidado. Adriano, sempre atencioso, admirava cada detalhe de Aniele, beijando-a suavemente enquanto seus corpos se entrelaçavam. O amor que compartilhavam era profundo, e naquela noite, sem pressa, entregaram-se um ao outro de forma carinhosa e íntima. Entre suspiros e sorrisos, começaram a falar sobre o futuro. Adriano, com os olhos fixos nos de Aniele, sugeriu algo que ela muito desejava ouvir. E se começássemos a pensar em um bebê? Ele perguntou, enquanto acariciava os cabelos dela. Aniele sorriu, sentindo o coração aquecer ainda mais. Ela sabia que aquele era o momento certo. Eu adoraria, Adriano. Acho que estamos prontos. E assim, naquela noite, decidiram que iriam tentar formar uma família. Um mês se passou, e Aniele, sempre cuidadosa e atenta aos detalhes, começou a perceber mudanças em seu corpo. O brilho em seus olhos e a felicidade compartilhada entre eles crescia a cada dia. Certa manhã, Adriano a convidou para acompanhá-lo ao escritório, onde teria algumas reuniões importantes. Aniele escolheu um vestido florido leve, que exalava feminilidade e delicadeza. Ela estava radiante, e o amor que ambos sentiam parecia transbordar. Quando chegaram à empresa, os olhares dos funcionários se voltaram para ela, que, com sua elegância natural, chamou a atenção. O dia prometia ser calmo, mas uma presença inesperada mudaria tudo. Jaqueline estava na empresa. Assim que avistou Adriano e Aniele juntos, uma onda de raiva tomou conta de Jaqueline. Ela não conseguia aceitar que Adriano, que antes estava quase comprometido com ela, havia escolhido Aniele. Movida pelo ciúme, Jaqueline tentou avançar em Adriano, insinuando-se de forma agressiva, mas ele a afastou prontamente, deixando claro que não havia mais espaço para ela em sua vida. Adriano, você vai realmente ficar com essa aproveitadora? Ela arruinou o nosso noivado. Jaqueline gritou, completamente fora de si, tentando se aproximar de Aniele novamente. Aniele, firme, manteve a compostura, mas Adriano não permitiu que Jaqueline fosse além. Com uma voz calma, mas determinada, ele a expulsou do escritório. Jaqueline, chega. Você já fez mal o suficiente. Não há mais nada entre nós, e você vai respeitar isso. Sai agora, ou tomarei medidas mais drásticas. Os seguranças rapidamente apareceram, e Jaqueline, sem escolha, foi escoltada para fora. A humilhação era visível em seu rosto, mas não havia mais espaço para ela na vida de Adriano e Aniele. Com Jaqueline fora de cena, Adriano se virou para Aniele e, com um sorriso, abraçou. Eu sinto muito por tudo isso, meu amor. Mas agora, nada mais pode nos deter. Vamos viver nosso amor em paz, e cuidar do nosso futuro juntos. Aniele sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca.
Ela sabia que, ao lado de Adriano, não havia obstáculo que não pudesse enfrentar. E agora, com a possibilidade de uma nova vida crescendo dentro dela, o futuro parecia ainda mais brilhante. Meses depois, Aniele deu à luz a um lindo menino, a quem eles chamaram de Eduardo. O nascimento foi um momento de pura alegria e renovação para Adriano e Aniele, e também para toda a família. Assim que o bebê chegou, a mãe de Adriano, que no início tinha sido resistente à relação, ficou completamente encantada pelo primeiro neto. Eduardo trouxe uma luz nova para todos, e a cada sorriso do pequeno, a união entre eles parecia se fortalecer ainda mais. Os dias em que a família estava dividida por desconfiança e intriga pareciam um passado distante. A chegada de Eduardo foi o ponto de virada. A sogra de Aniele, agora apaixonada pelo neto, passou a tratá-la com todo o carinho e respeito. Ela finalmente viu em Aniele não apenas a mulher que o filho amava, mas uma mãe dedicada e forte, que fazia de Adriano e Eduardo os homens mais felizes do mundo. Enquanto isso, a vida na empresa seguiu seu curso, mas uma mudança significativa aconteceu. Jaqueline, que antes era uma presença constante e perturbadora, já não era mais bem-vinda, mesmo sendo filha de um dos sócios. Depois de todo o caos que ela causou e das fofocas venenosas que espalhou, sua influência começou a desaparecer. Adriano, com o apoio dos outros diretores, conseguiu afastá-la de vez da empresa. Ela já não tinha mais poder sobre suas vidas, e o foco de todos era seguir em frente. Aniele e Adriano começaram a construir raízes profundas, tanto como casal quanto como família. Entre as noites tranquilas em casa com Eduardo e os dias de trabalho onde Adriano brilhava em seus negócios, a vida finalmente parecia estar no lugar certo. Eles criaram um lar acolhedor, onde amor, confiança e companheirismo eram os pilares principais. Adriano sempre encontrava tempo, mesmo com a rotina intensa, para estar com Aniele e Eduardo. Nos finais de semana, eles faziam passeios em família, caminhando pelos parques, ou aproveitando momentos tranquilos no campo. A conexão entre eles crescia a cada dia, e a felicidade que compartilhavam era evidente para todos ao seu redor. A casa rústica, com toques modernos, se tornava cada vez mais um verdadeiro lar para os três. Cada canto refletia o amor que eles construíram, e a energia leve e alegre de Aniele era sentida em todos os detalhes. Entre o riso de Eduardo, os olhares apaixonados de Adriano e os momentos de carinho em família, eles estavam finalmente vivendo a felicidade plena que sempre buscaram. Apesar dos desafios que enfrentaram, Aniele e Adriano conseguiram transformar cada obstáculo em uma oportunidade de fortalecer seu relacionamento. E agora, com Eduardo em suas vidas, nada parecia impossível. Eles estavam criando não apenas uma família, mas uma história de amor verdadeira e duradoura, onde finalmente a paz e o amor reinavam.